Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, ainda com rescaldo das eleições do Internacional, o futuro do Colorado em jogo. José Amarante está aqui, ele integrou a chapa do Luciano Davi. Houve uma vitória acachapante do presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, para cima do Luciano Davi. E aí a oposição do Internacional terá que se reinventar. Essa é uma palavra bonita, uma palavra do momento, né? Se reinventar, vai ter que focar num horizonte diferente, né? Porque também na renovação do Conselho Deliberativo do Internacional, praticamente duas chapas predominaram. E aí uma que já tem 76 conselheiros, que é o Povo do Clube, e aí é um movimento de oposição, mas que esteve na situação, tem 76 já conselheiros. O I9 permaneceu no conselho, mas até um tanto quanto enfraquecido, e o presidente do Internacional fortalecido e somando aí com os conselheiros natos e tal, chegando a quase 200 conselheiros, né? O que é um número para muitos já perigoso, porque daí tudo pode passar pelo conselho, sendo coisa boa, sendo coisa mais ou menos, e até coisa ruim. Haverá uma reunião já agora ainda com os antigos conselheiros no dia 17 de dezembro, para aprovar também o orçamento para 2019, que monta de 392 milhões. Eu vou te dizer, eu não entendo muito desse negócio de balanço e de orçamento e cumprir e não cumprir e tal. Mas o do Grêmio é 307. E o Grêmio está numa situação econômica melhor que a do Internacional. E o Inter prevê 392. Só que o que se diz é que certamente o Grêmio vai precisar fazer uma suplementação orçamentária, porque o Grêmio também fez um cálculo por baixo, né, de que vai passar vai ficar na primeira fase do campeonato estadual, prevê não passar para as quartas de final da Copa do Brasil, não passar adiante da Libertadores da América na fase de grupos, fazer uma campanha apenas média no Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente o Grêmio vai precisar de uma suplementação orçamentária. Só que o Internacional aumentou, né, o seu gasto em relação ao ano passado e se prevê uma arrecadação ainda pequena na venda de jogadores, enfim, arrecadação pequena também no marketing do clube. Algumas coisas o Internacional, obviamente, vai ter que se reinventar, como o Grêmio também, né? Porque senão parece que é um lado só. Mas estou falando isso porque o Inter vai fazer um balanço da sua vida agora, neste final de ano. O próprio presidente Marcelo Medeiros assume com uma vasta responsabilidade, tem contrato de televisão que tem que consertar. Enfim, o Internacional entra direto numa Taça Libertadores da América. José Amarante, eu já falei, está aqui conosco. O Geraldo Andrade também frequentemente está aqui participando do nosso preliminar. Velho companheiro e companheiro velho também. E Maurício Freitas aqui, juntos vamos sabatinar aqui, José Amarante. Frustrado com o resultado da eleição, Amarante? Boa tarde a todos, Geraldo, Maurício, Rec, a quem está nos vendo. Frustrado é uma situação muito forte, para te dizer assim. A gente está triste pelo resultado, porque se fez um trabalho, se buscou fazer um trabalho, um planejamento para exatamente prever as situações que irão ocorrer no ano de 19 e no ano de 20. Tu vê um orçamento, uma peça orçamentária, onde há previsão de crescimento de todas as fontes de receita, mas efetivamente tu vê que os geradores dessas fontes não estão formando valores suficientes para 2019. Já em 2018, o marketing do Internacional, que poderia crescer, não cresceu. Ele continua sendo um marketing que faz ações, não é um marketing de venda, não é um marketing agressivo para buscar resultados financeiros. E para 2019 nós precisamos de dinheiro, precisamos de muito dinheiro, porque nós estamos em 3 competições e a nossa proposta foi uma proposta derrotada, mas ela tinha dentro do seu conteúdo a busca de recursos para que a gente pudesse formar um time com condições de disputar as 3 competições. O que eu vejo é que antes da eleição havia promessas de buscar vários jogadores e agora já se fala em 1 ou 2 jogadores, quando na realidade nós precisamos de buscar uns 6, 7 jogadores para que a gente consiga já no mês de fevereiro e março demonstrar
que nós estamos para ganhar títulos em 2019. O próprio presidente Marcelo Medeiros falou que o ano de 19 e 20 é ano para colocar taças no armário. Mas para fazer isso, tu precisa de dinheiro. A nossa linguagem, REC, Geraldo e Maurício, a nossa linguagem foi uma linguagem de gestão, de mostrar da onde vai sair o dinheiro e como vai fazer. A linguagem que levou a atual direção à reeleição foi a retirada do Internacional da Série B e a conquista da vaga na Libertadores. Nós achávamos isso pouco, e eu ainda continuo achando que é pouco. Poderíamos ter ido mais adiante em relação ao Campeonato Brasileiro, mas nós não podemos nos ter como pequenos. Nós temos que pensar grande porque nós somos grandes. O Internacional é uma equipe que foi campeão do mundo. Agora, justificar o crescimento, a reconstrução, o discurso da reconstrução em função de 2016 a gente sabe o que aconteceu, porque eu mesmo fazia parte fui presidente da primeira comissão que apurou as irregularidades e vimos o caos financeiro que o Inter estava em 2015 e 2016. Mesmo assim, gastamos muito além do que nós podemos ter gasto em 2017 para retornar para a Série A em segundo colocado. Nós sabíamos que era difícil estar na Série A, mas também sabíamos que retornar era algo certo. Por quê? Porque o Internacional era muito grande em relação aos outros clubes, não desprestigiando ninguém. Mas se tu pega os times da Série B, o Internacional é infinitamente superior. Não podemos esconder isso. Então, o que me preocupa agora, REC, é de que forma nós vamos ver essas revoluções. Porque um orçamento superior a 350 milhões, tu tem que ter um orçamento que seja palpável, não uma peça fictícia. Tu tem que saber de onde é que vai vir a receita para confrontar a despesa. Isso se chama responsabilidade. E a nossa proposta era de responsabilidade. O torcedor o associado fez a escolha, respeitamos e agora nós estamos no processo de ajudar. Estamos à disposição da gestão do Internacional para aquilo que ela entender que nós possamos ajudar, nós vamos ajudar. Passou o processo eleitoral. Mas nós não podemos deixar de salientar as duas propostas que haviam. Propostas bem claras em relação ao que a gente pensa do conjunto das vice-presidências do Internacional. Nessa linha dos orçamentos, nessa comparação Grêmio-Inter, quando o REC diz, o Grêmio projeta ficar nas oitavas da Copa do Brasil, o Grêmio trabalhou com o mínimo que ele vai receber com certeza. Ele sabe quanto vai receber por estar na primeira fase da Copa do Brasil, ele projeta um aproveitamento médio no Campeonato Brasileiro, porque agora não tem como ter uma projeção plena, e a mesma coisa nas demais competições. Não te parece, Amarante, que o Inter, por ter muitas despesas, teve que jogar lá em cima a sua projeção de arrecadação para depois ver como é que vai conseguir pagar de fato a conta? O orçamento ele tem essa possibilidade de fazer o ajuste. Muitos dentro do Conselho chamam de um orçamento fictício. Tu tem que ressaltar que o Grêmio tem um orçamento com superávit, diferentemente do Internacional que está com déficit. Então o Grêmio apresentou, se não me engano, 28 milhões de superávit. O Internacional não. E nós ainda não temos definido qual é o valor de déficit que vai ter esse ano. E o que nós temos que fazer? Ali no orçamento de 2019 já tem também o de 2018. Se não me engano, é 11 negativos. É que na realidade nós precisamos... É uma projeção, né? É uma projeção. Nós precisamos ver esse mês agora o que vai ser feito para isso diminuir. Não é essa peça que vai ser apresentada no dia 17. Nós temos que tratar o orçamento de 2018 primeiro para a gente poder entender. Nós precisamos necessariamente vender jogadores. Vender jogadores, nós voltamos para o discurso que nós apresentamos, que era o discurso de valorização da base, para que a base seja elemento de formação de atleta, de formação de grupo principal e, consequentemente, na venda do atleta, tanto na venda direta como a indireta, ter respaldo financeiro, ter dinheiro para suportar todos esses campeonatos que o Internacional vai competir no ano de 2019. A verdade é que o Inter, né, Geraldo, não tem jogador jovem para vender. Não tem. Tem o Dourado, que já é meia idade. O Internacional tem o Iago, que não tem valor de mercado.
E estamos conversando. Não tem o valor de mercado que o Inter precisa nas vendas. Não serve para nada. Desculpa, Geraldo. Não, eu ia te perguntar com relação ao grupo de jogadores. Você declarou em instantes que o Inter precisaria em torno de 7, 8 jogadores, mais ou menos, nós conversando antes, né? Sim. Para compor o grupo o ano que vem. Não para compor, para formar o grupo o ano que vem. Você acha que precisa tanto jogador assim? Quais posições você acha que o Internacional... Ou o grupo foi deficiente a esse ponto esse ano, com a falta desses atletas todos? É que, na realidade, essa resposta eu vou te responder essa pergunta eu vou te responder com uma escalação. Nós temos o goleiro, o Lomba, nós temos o Cuesta e o Moledo, nós temos o Dourado, nós temos o Edenilson, nós temos o Nico Lopes e temos o D'Alessandro. Tá? Mas o D'Alessandro é uma peça separada porque ele é um jogador que vai influenciar em alguns jogos. Ele não vai influenciar no campeonato todo. Tu não coloca o Patrick aí? Não, eu citei esses jogadores como sendo fundamentais. Então, tu precisa ter outros jogadores para complementar esses jogadores para formar o time principal. Paulo Guerreiro e Richelli você não leva em consideração? Olha, o Paulo é maio do ano que vem. Maio do ano que vem nós já estamos com o campeonato, com a Libertadores em andamento, já estamos com o Campeonato Brasileiro, já passou o Gauchão, estamos com a Copa do Brasil também, acho que já em andamento. Então, o que me preocupa? O Richelli é um jogador que vem de lesão. Tá? Não se recuperou ainda. A informação que se tem é que ele estaria iniciando a preparação física já com bola e estaria quase que pronto, mas é um jogador que vem de lesão. Quando um jogador vem de lesão longa, que nem ele tem, é uma grande interrogação. Vendo esse grupo de jogadores que eu citei, tu vê que o Dourado é a única peça possível de venda do Internacional. Se o Inter vendeu o Dourado, vendeu o Cuesta, vendeu o Nico Lopes, ele começa daí do zero de novo. Então o que a gente precisa? Precisa manter esses jogadores. Só que o caixa do Inter puxa para uma situação de fazer venda de jogadores. E aí entra aquela situação de que forma tu equaliza isso, porque nós temos, e não adianta ficar escondendo isso, nós temos o Profut. E o Profut para o ano que vem define que o déficit orçamentário tem que ser de no máximo 5%. Talvez esteja aí o alto valor do orçamento. Entendeu? Mas assim, tu tem que mexer com essas peças. Tu tem que entender bem isso e fazer com que isso não prejudique o Inter em 2019 para 2020, que é zero. Entendeu? Os times têm que se regulamentar. Aliás, o Profut teria até que dar uma mexida, porque nem todos os clubes vão conseguir atingir a meta de superávit. Vai estar sempre no déficit. Então, nós vamos ter que dar uma estudada nessa matéria e propor alguma alteração. O clube que não começar esse processo corre o risco de ter prejuízos mais tarde, porque pelo Profut o time pode até descer de categoria, de A para B, de B para C. O que eu duvido muito que aconteça, mas pode acontecer. Está na lei. Tá? Mas assim, para o futebol brasileiro, isso é um horror. Sim. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que já se antecipar para que isso não ocorra. Porque o período é muito curto. O período de ajuste é muito curto. A responsabilização dos gestores é muito curta. Então, a gente tem que ter assim, um pouquinho mais de paciência e entender que o futebol é muito... ele se altera muito de momentos para momentos, porque tu está numa competição, tu começa a melhorar na competição e tu ainda tem aquela pressão para contratar um jogador, havendo tempo tu vai querer melhorar uma posição, alguém se machuca, e aí o que tu faz? Tu começa a botar mais dívida dentro do clube. E o futebol, ele foi criado de uma forma diferente. Ele foi criado de que o que importa é títulos, não quer saber quanto gastou. Só que agora mudou. E é isso que a gente tem que se preocupar daqui para frente. Que se não tiver dinheiro, não pode contratar. Esse discurso é horrível perante a torcida e perante os associados. Mas é um discurso que logo ali vai ser a única verdade. Se tu não te adequar antes, tu vai correr em possíveis infrações. E outra coisa, receita nova, por exemplo, streams, que se fala tanto, que podia arrecadar até 2024, tudo é da Globo. Vou explorar... 19 e 20 é também do esporte interativo. Mas aí é o seguinte, eu vou vender alguma coisa, vou elaborar alguma coisa para Facebook, YouTube, nada pode.
Nada pode. Tem que tentar fabricar algumas outras ideias, né, de explorar o quadro social, porque aqui é o maior cliente do Internacional, hoje é o sócio. Né? Isso aí eu me lembro, na época em que o Fábio Bernardi fez um estudo na Europa, foi até visitar o marketing lá do Manchester United, e chegou à conclusão que normalmente o cliente se repete. Por exemplo, um clube tem 116 mil sócios, que é o caso do Internacional, tem 116 mil sócios. Esses aí são os maiores clientes do Internacional. São os mais fiéis, são aqueles que têm 3, 4 camisas, são os que têm 2, 3 cadeiras, são os que têm 2 ou 3 sócios na família. Então, é desses aí que o Internacional tem que fidelizar cada vez mais e ser cada vez mais parceiro. Né? É que a história que a gente brincava antes, né? Tem que ter um carnê do baú, né? Tem que ter. É que assim, tu vê o seguinte, ó, como é importante hoje, como é importante tu defender o teu quadro social. É extremamente importante, diferentemente que se tinha no passado. E eu classifico, Rec, não só o quadro plano social... de saúde, plano de sociedade... Assim, ó, tu não pode só falar no quadro social em dia. Tu tem que falar no quadro social aquelas pessoas que deixaram de ser sócio e não retornaram para continuar. De alguma forma, tu tinha que enxergar isso como sendo CPF. Quantos CPFs passaram pelos quadros sociais do Internacional? 200 mil, 300 mil, quantos? Qual é o número dessas pessoas? A gente tem alguma dificuldade nisso, que nós tivemos um incêndio, não sei se vocês lembram no servidor, que parte das informações foram perdidas. E até hoje não houve uma explicação em relação se tudo foi recuperado ou não. E esse passado tu precisa para ter um grupo maior. Se eu disser para ti que eu tenho 116 mil sócios para fazer uma ação social, e para fazer uma ação de marketing, para fazer uma venda de marketing, mas se eu digo para ti que eu tenho esses que estão em dias, mas que eu tenho mais 150 mil de CPFs que passaram pelos quadros sociais, nós estamos falando de 250 mil pessoas. Então, o marketing, ele tem que enxergar mais do que nós estamos enxergando. Ele tem que ser a maior fonte de renda do clube. Ele tem que superar a TV. Nós não podemos ficar... O marketing é uma merreca no orçamento. Estão prevendo arrecadar menos com a marca do clube. Mas, Rec, aí tu tem o seguinte, ó. A camiseta é uma situação separada. Tu tem que criar outras situações. Tu tem a TV Inter, tu tem a Rádio Inter, e todas as duas estão sendo sustentadas pelo próprio clube. Que é um erro, né? Elas deveriam ter uma autonomia financeira e atingir mais, porque público tem. Nós estamos falando aí de no mínimo 250 mil CPFs que já passaram pelo Inter. Fora os simpatizantes que de alguma forma são os torcedores que de alguma forma vão interagir. Tem gente por tudo que é canto do mundo, torcedor do Inter. Mas não entra no quadro social por motivos de que não vai ver jogo. E a gente tem instrumentos de mídia novos que a gente desconhecia há 4, 5 anos atrás. O grande problema só nessa linha de valorizar, por exemplo, TV Inter ou Rádio Inter, como o Amarante citou, é uma determinação da Rede Globo, que foi divulgada no mês passado, em reunião com os clubes, que a partir do próximo ano, a partir do próximo Campeonato Brasileiro, todos os clubes não poderão mais gerar imagens dos jogos com câmeras exclusivas como fazem hoje. Hoje o que o Inter faz? Tem um cinegrafista da TV Inter que filma o jogo, saiu o gol, ele passa para a assessoria, que bota no Facebook, bota no Twitter e faz as imagens. Isso vai ser proibido. Os clubes vão ter que usar o banco de dados de imagens da TV Globo. Por isso então isso é uma área que a Globo vai unificar as imagens, inclusive, que nós temos dos jogos. Isso dos jogos. Mas eu te digo, dos treinos, reportagem de treinos, o dia a dia do jogador. Assim, mas, olha que tu pode explorar, e eu desconheço muito, eu não sou um conhecedor, mas o que tu pode explorar? Todo mundo quer conhecer o seu atleta. A maioria do torcedor colorado conhece o jogador no jogo. E tá vendo? Mas desconhece como ele vive, de que forma ele pensa, o que se passa por trás. Quando tu cria ídolo, tu investe na imagem. Vê todos os ídolos do Internacional, a torcida enxergou a casa desses jogadores. O torcedor colorado, ele enxergou através das reportagens como é que vive o fulano, como é que vive o Beltrano. Nós temos um exemplo do Alessandro, é um ídolo que toda a torcida conhece. Todo mundo sabe o que ele faz, o projeto dele
de lance de craque, tudo que ele faz pelo Esporte Clube Internacional, as pessoas conhecem e cada vez mais ele é valorizado. A gente podia fazer a mesma coisa com a gurizada da base, para mostrar a potência de jogadores que a gente vai trazer, aliando a isso. Tem que ter criatividade. Aliando a isso, permitir que a torcida receba esse jogador e a exigência seja menor do que é, porque quando tu traz um jogador formado de fora, a torcida é mais simpática e demora para reclamar se o jogador não dá certo. Agora, se é da casa, primeiro o jogo errado, tira esse moleque, tira esse guri. Quando na realidade nós temos que fazer o contrário. Tem que deixar. Tu imagina uma pessoa que estava na base, entra num jogo do Inter com 40 mil pessoas no estádio e se emociona. A pessoa tem essa dificuldade. Todos nós temos a dificuldade. Eles também têm. Eles não estão acostumados com aquilo. Não estão acostumados com aquela rotina de vestiário, com tanta imprensa em volta. É lá de vez em quando. E a emoção deles é diferente porque é dentro muito do campo. E mais, a emoção se multiplica porque ele foi criado dentro do Inter. Essa é a grande diferença e respeito que eu tenho pelo Dourado. Ele foi criado dentro do Inter. Ele tem que ser tratado diferente. Tem uma coisa que o Internacional, o Grêmio, os grandes clubes brasileiros têm que se refazer. Né? Se tiver que investir em experts, em marketing, não adianta esse negócio, esse compadrio. Né? Esse negócio, eles ficam viajando na maionese. Não, tem coisas que dá para fazer e dá para ganhar dinheiro. Os clubes europeus ganham fortunas de televisão, se contentam com isso? Não. Vão fazer mais e mais e mais e mais e mais para serem mais e mais. E aqui mas parece, aí tem a diferença. Aqui parece que não. É o mesmo do mesmo. Não, tem que agradar um, tem que agradar o outro, tem que agradar o outro, tem que o grupo tal. Não. É porque aí essa linha de pensamento dos clubes europeus casa com o fato de que eles têm um dono que além do resultado desportivo não quer ter prejuízo. Mas é óbvio. Aqui nós assumimos que prejuízo é normal, ter déficit de 50, 60 milhões, não tem problema, botou taça no armário, tá tudo certo. Mas aí tem um negócio, tem um dono, tá? Esse dono pode ser da iniciativa privada ou esse dono pode ser o próprio clube. É isso. Mas aí o que significa tu ter resultado positivo? Tu aumenta as vendas. Então há uma relação direta. Se eu sou dono, se eu sou dono do futebol do Inter, eu vou querer que o Inter ganhe o maior número possível de competições. Por quê? Porque eu vou vender mais camiseta, eu vou fazer mais ações, tudo vai valer mais. Então esse é o pensamento que tem que estar. E isso se chama tu pensar profissionalmente ao clube. É tirar a ingerência do, vamos dizer assim, executivo político e dar a ênfase ao executivo contratado. Vide agora o que se passou nos últimos dias com o Caetano. Rodrigo Caetano. Qual foi o problema que aconteceu com ele? Ele demonstrou, entendeu, que tem muita capacidade e ele precisa de mais autonomia. Então, tu não vai me dizer que tem alguém dentro do Internacional, com devido respeito a todos, que conheça mais futebol do que o Rodrigo Caetano, que vive disso. Ele se sustenta, a família dele, em função disso. Então, tu tem que valorizar mais essas peças. Tu citasse antes, Rec, o nome do Fábio Bernardes. Um excelente profissional que vem mostrando a capacidade dele. Em eleições, elegeu um prefeito, elegeu um governador e assim vai. Talvez ele venha a eleger um presidente da República. É uma pessoa que é o expoente no nosso Estado. E o Fábio é uma pessoa que deveria, pelo menos, e é um grande colorado, uma pessoa que deveria ser ouvida. Pelo menos assim, ouvir o que ele pensa em relação a tudo isso. Porque antes de qualquer coisa, ele estava sempre, aliás, ele vai praticamente em todos os jogos do Inter. E quem está na gestão tem que abrir os olhos para o horizonte. Tem que enxergar que em todos os cantos tem gente boa. Amarante, com relação, eu quero voltar aos números da eleição internacional, quando você coloca algumas sugestões até para a direção, mas você olha friamente os números, foram 92%, me parece, assim, a grosso modo, 92% e alguma coisa. A oposição não está com um discurso equivocado frente a esses números todos, né? Olha, o discurso não está equivocado. O que está equivocado é que a gente foi criado a resultado de campo. Nós fomos criados. Eu fui criado a resultado de campo. Eu sempre via mas o Inter não ganhou nada? Não, mas o Inter saiu da Série B. O Inter ganhou uma vaga na Libertadores. Por isso que eu sou contra dizer que eu não quero disputar uma vaga, eu quero disputar o campeonato. E esse campeonato brasileiro, o Inter era um dos campeonatos mais ganhos que a gente teve nos últimos tempos. E o que aconteceu? Faltou pouco. Só que o nosso time chegou num ponto
que ele começou a parar. Eu tinha até medo, se tivesse mais rodadas do campeonato, se a gente não ia decair mais. Mas o que acontece isso? É um assombro ainda, oriundo da segunda divisão. O que isso... São interrogações que devem ser avaliadas. Deixa eu só entrar nessa questão que você coloca. O Internacional esteve perto de chegar ao título brasileiro. Há instantes atrás você disse que o Inter precisava de 6, 7 jogadores. Você não acha que o Inter teria grupo para chegar a esse título faltando esses 6 ou 7 jogadores que você coloca? Numa competição é suficiente. Numa competição. Troca 3, 4 peças é suficiente. Numa única competição. O Internacional jogou basicamente com 6 dias de folga entre um jogo e outro. Enquanto os outros clubes que estavam ali entre os 6, 7, 8 primeiros do Campeonato Brasileiro disputaram 3 competições. Aí tu precisa de um grupo maior. E aí tu começa a fazer a escolha. Se o Inter estivesse disputando 2 ou 3 competições, ele fosse fazer a escolha, ele estaria mal em todas. Entendeu? Porque ele não conseguiria atender todas. Mas mantendo essa linha de raciocínio do Geraldo, tá bem. Mas 7% é muito pouco. Não, mas isso é uma questão de votação. O que a gente tem que aprender é respeitar o que a torcida quer. A torcida se contentou com esse discurso. A torcida do Internacional, o sócio do Inter, entendeu que era positivo ter saído da segunda divisão e positivo ter ganhado a vaga. O presidente não pode se achar que ganhou 2 eleições com mais de 90%. Uma ganhou de um cara que já estava rebaixado com o Inter, que era o Afatato. E a outra, agora, como disse o Amarante, o torcedor levou em consideração que saiu da segunda divisão, que encarou os grandes, que ficou entre os 4, mesmo tendo perdido Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho, onde nem decidiu com o Grêmio. Mas tem uma coisa importante. Não, o Grêmio decidiu com o Brasil de Pelotas. E nós perdemos os 2 campeonatos gaúchos pelo Novo Hamburgo, e um para o Novo Hamburgo e outro para o Grêmio. Mas assim, ó, o que eu posso afirmar, tá? O discurso do Marcelo Medeiros é um discurso de que a reconstrução foi feita e que o ano que vem ele vai conquistar taças. E eu entendo que a torcida entendeu de dar a chance, dar a oportunidade para que ele execute esse trabalho. Então, foi uma opção do associado. A nossa proposta não atendeu. Mas a nossa proposta é uma proposta viva e que daqui a um tempo todo mundo vai entender que aquela era a única solução. Por quê? Porque quando começar o Profut a apertar e quando a gente começar a enxergar mudanças no futebol brasileiro, vide agora a mudança que o Botafogo está fazendo. O Botafogo quer formar uma SA para o seu departamento de futebol, transformar o futebol numa empresa. E aí o que vai acontecer? Se isso efetivamente vai acontecer, se os conselheiros do Botafogo, que elegeram o presidente com 500 votos, tá? Se isso acontecer, o Botafogo tem tudo para ser uma grande potência no futebol brasileiro novamente. Porque uma empresa jamais vai aceitar... é dinheiro de vários locais. É uma sociedade anônima. Então, e o que vai acontecer? O resultado, a cobrança, quem botar dinheiro vai cobrar resultado de campo. Não vai ter apadrinhamento, não vai ter o amigo trabalhando junto, é resultado. E mais, não vai ter contratação de jogador sem critério estabelecido, porque daí aquele que está gerindo vai ser posto para rua. O acionista pode vai intervir. Hoje eu entrevistei o Rodrigo Caetano pela manhã. E o Rodrigo Caetano disse que 30% tem que ser de jovens, tem que ser oriundos da categoria de base. Eu acho que o Internacional tem que ser isso meio por decreto. Mas aí vai faltar gente cascudo no banco. Agora ficam 11 no banco. Na Libertadores pode ficar até 7 cascudos, que fica só um menino, ou jogando ou no banco. Agora, em Gauchão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, tem que ser 7, 8 meninos. Seguindo no assunto... Até para ficarem famosos e ganharem corpo. Seguindo no assunto internacional, um que era menino, agora já não é tanto, Leandro Damião. O Inter divulgou agora no seu site oficial um comunicado dizendo que encerrou as negociações com o Damião, que o Damião chegou no seu limite financeiro, mas o Damião disse que tem uma oferta irrecusável do exterior e não terá o seu vínculo renovado com o clube. Então o Damião está fora do Inter na próxima temporada. E aí, eu vou dizer, eu acho que até a torcida do Internacional não tem que lamentar. Bem ou mal, o Inter tem vários jogadores contratados para a posição. Paulo Guerreiro vai jogar em maio. Jonathan Alves. Meio de abril pode jogar. Meio de abril, mas até que ter condição física. Não, ele começa a treinar em março. Aí vai ter. Aí o Inter tem Jonathan Alves, que ninguém sabe o tamanho que tem.
que não disse é que veio até agora. Não disse que veio até agora. O Inter tem o Brenner, que estava emprestado no Botafogo, que o Inter não pagou barato para o Juventude. Pagou uns 3 milhões para o Juventude, mais ou menos, de reais, é verdade. Tem o outro Brenner menino. E aí falava no Luiz Adriano também. Mas o Internacional tem 4 já. Na pior das hipóteses, os 4 têm vínculo com o Internacional. Mas não podemos esquecer. Assim, ó, a minha memória é boa. Pelo menos pelos últimos 3 anos ela é boa. Não vou dizer para depois. O Atlético foi campeão da América com o Mineiro. Não, é que é o Atlético, o Atlético Mineiro. O Leandro Damião. O Leandro Damião, em 2017, foi um dos grandes responsáveis pela trajetória do Inter para sair da Série B. Eu não sei se ele não chegasse, o Inter acho que não subia. Olha, aquela forma de ser voluntário para disputar tudo que é bola, ele deu um espírito novo para a equipe. Olha, eu tenho o Leandro Damião como grande responsável pela saída da Série B. Não tenha dúvida. Então, e em 2000, na primeira... Mas nesse ano ele sofreu com lesões, né? Sim, mas na primeira semestre ele fez o diferencial. Tá machucado, ele joga. Então, o que eu vejo assim? Nós vamos para uma competição extremamente difíceis, tá? E ter um atleta que nem o Damião é extremamente importante para o Internacional. Agora, se não houve acerto financeiro, ok, isso é uma questão de gestão, mas uma questão de olhar o futebol, eu queria que o Damião ficasse. De tudo que é jeito. E todos que tu citaste, devido ao respeito, nenhum deles supera o Damião, na minha opinião. Não, nenhum, eu concordo. Mas o Paulo Guerreiro eu acho que é melhor que o Damião. Mas eu até prova em contrário, né? O Paulo Guerreiro antes do doping é melhor que o Damião. O pós-doping a gente não sabe. O jogador está 1 ano parado. 1 ano e meio. Então, agora me explica assim, me explica de sã consciência. Ele jogou a Copa do Mundo e meteu gol. Como é que tu pega... Não, mas a Copa do Mundo... Ok. O Balói meteu gol na Copa do Mundo. Não, mas ele jogou bola. O Balói mas assim, o Guerreiro não jogou tanta bola na Copa do Mundo. Foi bem abaixo do que se esperava. Um jogador que está há muito tempo... Aí entra aquela história do critério de contratar jogador. Se é uma SA, não contrata esse jogador. Porque vai ver o histórico do jogador. É um jogador que vai ficar um tanto tempo parado, não vai vir. Você está pregando que o Inter tem que virar SA no futebol? Não, hipótese alguma. Eu tô pregando que o Nacional tem que ser mais profissional. Muito mais profissional. Já voltamos. Internacional prioriza renovações, não tem pressa para contratar. Leandro Damião está dando adeus, pelo menos é o que diz o site do Inter, ou é um recuo estratégico do Internacional para ver se confirma a proposta do exterior, que seria milionária por Leandro Damião. Se fala na Turquia, se fala na Inglaterra. Via rede social, Luiz Adriano confirma permanência no Spartak Moscou. Daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo. Colorado aguarda retorno do Fluminense por Wellington Silva. 2 jogadores podem ser cedidos ao clube carioca. Rodrigo Caetano afirma que o grupo principal em 2019 terá pelo menos 10 jogadores das categorias de base. Grêmio confia na vontade de Thiago Neves para conseguir acerto com o Cruzeiro. Definição pode ocorrer ainda nessa semana. Direção de olho em jogadores em fim de contrato no mercado europeu. Desejo da diretoria reforçar o grupo com 2 laterais, 1 zagueiro, 1 meia e pelo menos mais 1 atacante. Com a renovação encaminhada, Léo Moura voltou a manifestar o sonho de encerrar a carreira no Flamengo. Já voltamos. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, 34666133, fache.com.br. Fala Luiz Adriano sobre essa ideia de jogar no Internacional que surgiu um pouco antes da eleição à presidência do Colorado. Eu sou jogador do Spartak e tenho um contrato ainda com o Spartak
E essas coisas que estão saindo na internet não é verdadeira, porque ninguém me procurou, ninguém procurou o clube, então são só coisas da internet que não são verdade. Eu ainda continuo defendendo as cores do Spartak e continuo no Spartak porque eu ainda tenho contrato e quero tranquilizar os torcedores que isso não chegou nada oficial para mim nem para o clube. E um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os torcedores do Spartak. Tchau, fui! Alguém está mentindo aí, né? Olha, ou o Luiz Adriano ou a direção do Internacional. Olha, o jogador, tu viu ali ele falando, então ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Mas ele pode também estar se justificando porque ele está decidindo num jogo só o futuro aí do Spartak. Eu sou totalmente contra essa divulgação de informação que não vai impactar num processo, ainda mais durante o processo eleitoral ou até mesmo fora do processo. Parece eleitoreiro, né? Até mesmo fora do processo eleitoral é complicado. Tem que divulgar quando já está as bases acertadas, coisa e tal. Se perguntar, tem que negar. E pronto, não cria expectativa. Porque se cria uma expectativa e aí não vem. Aí tu estava citando aí antes os nossos centroavantes e tu viu, se tu chegasse a citar o Luiz Adriano, com essa mensagem dele, ele não vem. E nós estamos deixando o Damião ir embora. Tá? Então, e nós precisamos urgentemente de ter um homem de frente lá que dê, vamos dizer assim, pavor aos zagueiros. A gente sabe que precisa de um homem desse. Quem será? O Jonatas Alves não provou que é o jogador para isso. O Guerreiro nós vamos ter lá em metade de abril, tu falasse, ou maio, entendeu? Então é difícil nós estarmos em competições tão importantes e não ter essa figura do matador dentro do campo. Né? A demanda do Internacional para o ano que vem é muito grande em função da Libertadores. O Odair é o cara para esse momento? Olha, o Odair é a pessoa que se firmou dentro do Internacional, é uma pessoa que mostrou capacidade, é uma pessoa que controlou um grupo que estava incontrolável, era um grupo que vinha apático emocionalmente e ele conseguiu fazer com que isso acontecesse. Houve muita relação íntima entre os jogadores com ele. E para chegar até onde ele chegou, até onde o Internacional chegou, tem a mão do Odair muito grande em cima disso. Talvez haja uma necessidade de dar uma mexida, de juntar alguém mais próximo do Odair. Ou seja, permitir mais trabalho para o Rodrigo Caetano, deixar com que ele tenha mais poder para ajudar mais o Odair. Eu ficaria com o Odair. Vocês pensaram no Muricy? Como um auxiliar técnico, como uma pessoa na coordenação técnica, não é auxiliar técnico, na coordenação, não substituindo o Odair. Para dar peso no vestiário. Peso no vestiário. Então, uma forma de demonstrar que o vestiário estava compacto. Muricy disse não ao Santos que pode contratar Dunga, um dos cotados. O outro é aquele do Independiente. Me deu até um branco agora. Mas é o técnico do Independiente da Argentina. Valeu, Geraldo. Valeu, Maurício. Valeu, José Amarante. Até às 19h.